Santo, em nome do Senhor Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma satisfação, né? Maravilhosa. Estamos aqui novamente. Quarta-feira passada nós estivemos aqui. Eu vim acompanhar o pastor Rogério, que pregou aqui, né? Glória a Deus. Foi uma bênção, né? Todo mundo é uma bênção, né? Agradeço desde já a pastora Elisângela, né? Ao seu esposo, aos irmãos, diaconisa, né? Louvado seja a bênção do Senhor Jesus. Uma bênção, né? Estamos aqui. Glória a Deus. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Livro de Mateus. Livro de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Assim diz o Senhor, aleluia. Igreja, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou em outras traduções, que sai da boca de Deus. Abram em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos abrir Deuteronômio. Jesus falou, está escrito. Então está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Está escrito assim, ó: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Podem estar sentados. Viu? Está escrito. Amada igreja, quero partilhar da palavra com vocês, essa palavra maravilhosa de Deus Todo-Poderoso. Jesus, aqui esse acontecimento aqui aconteceu após, né? Jesus tinha sido batizado por João Batista, depois ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que conduziu ele para o deserto, foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu para o deserto. E lá Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Em Lucas capítulo 4, versículo 2, está escrito lá que Jesus ele teve fome, especificando melhor, né? Glória a Deus. O povo de Israel caminhou no deserto 40 anos no deserto. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, né? A gente tem um choque assim quando fala: e o Senhor nos humilhou. Não que o Senhor ele quis o mal do povo, mas que o Senhor pôs o seu povo à prova, porque anteriormente eles eram escravos no Egito, e agora eles tinham que esquecer as práticas
que eles vivenciaram lá no Egito e conhecer, ter o relacionamento direto, profundo com Deus. E o Senhor falou aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se retrocedermos mais o acontecimento do povo no Egito, o povo, no decorrer da caminhada, estava murmurando. Eles começaram a murmurar que eles queriam comer pepino, cebola. Começou a lembrar do que eles comiam lá. Mas o Senhor, Ele mostrou para o povo que eles tinham que seguir em frente, esquecer as coisas passadas, que coisas grandes e maravilhosas, poderosas, o Senhor tinha para com eles. Eles estavam preocupados com o alimento de sua carne, mas o Senhor tinha muito mais, que era o alimento de suas almas, que é o alimento da minha alma e da sua alma, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele teve fome, Jesus, ele teve sede. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e o diabo o confrontou. O diabo, ele confronta eu e confronta você. Como foi dito aqui, nós temos que procurar estar embasado na palavra do Senhor. Sabemos a lição de casa, que é orar, jejuar e ler a palavra do Senhor, colocar a palavra do Senhor em prática. Foi lido aqui no livro de Colossenses capítulo 3, no versículo 1 ao 17. Isso é uma lição de casa para mim, para você, e uma lição diária para colocarmos em prática. Quando colocamos a palavra do Senhor em prática, a gente começa a odiar o mal e amar o bem, as coisas boas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele diz que a palavra do Senhor é o alimento. No livro de João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nada do que se foi feito não se fez sem Ele. Ele esteve presente, o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, quero compartilhar com os irmãos aqui que a palavra do Senhor é o nosso alimento. Ele nutre nossa alma, Ele nutre nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, há muitos enfraquecidos na fé, mas a palavra do Senhor diz: aqueles que estão fortes, eles venham apoiar, aconselhar aqueles que estão fracos. A palavra do Senhor diz em Amós capítulo 3, versículo 3: poderás andar dois e não estar em concordância? E a palavra do Senhor diz para andar dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Aleluia, glória a Deus. Quero falar aqui a respeito do alimento. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, está escrito: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui buscando primeiramente louvar a Deus, porque Ele é digno de toda honra, digno de todo louvor. Estamos nos alimentando da palavra do Senhor, e temos que colocar em prática a devocional de nossas vidas. Procure ter uma devocional por dia na sua vida.
Porque nós encontramos tempo para tantas as coisas, inúmeras coisas, e dentro dessas inúmeras coisas, se você for ver, são coisas fúteis, que não edificam. Desculpe o perdão da palavra, mas a maioria das coisas que estamos vendo na internet é besteirol e não edifica. O diabo está usando esses métodos para roubar o meu e o seu tempo, que é precioso. Há tempo para todas essas coisas debaixo do céu. Há tempo. Eu e você, nós somos o mordomo do nosso tempo. Mas o tempo é precioso. Glória a Deus. A primazia do meu tempo, do seu tempo, da minha vida, da sua vida, é Deus. Verdade, Jesus. Dificilmente você deixa de se alimentar, de tomar o seu café da manhã, de almoçar, tomar o seu café da tarde, ou jantar, e a gente esquece do espiritual. E a vida espiritual, como está? Como está a vida espiritual? Glória a Deus. Que em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao diante, fala a respeito da armadura de Deus, e diz para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Ele nos assiste. Ele é o nosso maior inimigo. Temos três inimigos. Desses três inimigos, temos Satanás, que é o inimigo. Segundo, o mundo. E por incrível que pareça, o terceiro, sabe quem é? Isso mesmo, irmão. Nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Hoje eu estava conversando com o pastor Rogério a respeito dos evangelhos hoje, que a maioria estão romantizando o evangelho. Estão romantizando o evangelho. Estão pregando um evangelho de Hollywood. É alegria, felicidade com Cristo? É, sim, mas sofremos com Cristo. Pessoas não sofrem por amor, pessoas não se matam por amor, não cometem suicídio por amor, mas não é por Cristo. E por que não vamos se entregar ao Senhor, a Cristo, que é o Salvador de nossas almas, de nossas vidas? Costumo sempre dizer da religião a qual nós viemos, a qual a maioria veio, que adoram ídolos, se prostram aos pés de ídolos, mas me mostra aí uma extensão de santos. E qual deles falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai senão primeiro por mim. Glória. E qual deles entregou a vida deles por mim e por você? E qual deles é o mediador que nos levará a Deus? Qual? Jesus Cristo. Jesus. Aleluia. Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é considerada um alimento espiritual que nutre, purifica, deleita a alma. A leitura da palavra, ou seja, da Bíblia, é uma prática diária que pode levar à transformação de vida. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para termos intimidade com Deus, temos que ler a palavra do Senhor. Aí nós começamos a ler a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai dando o discernimento. Primeiramente, o entendimento, o discernimento.
e o raciocínio da palavra dele, para não ficarmos presos só no espiritual, porque há um equilíbrio. Nem tudo se espiritualiza, nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Às vezes é você mesmo. Por isso que é importante o discernimento. O discernimento. É por isso que é importante o discernimento. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Relembrando que quando Jesus fala do alimento, em Lucas capítulo 26, 26, quando se fala da última ceia, que Jesus estava com seus apóstolos, seus discípulos, e ele pegou o pão, deu graça, partiu e disse: comei, este é o meu corpo. Depois, logo em seguida, ele pegou o vinho, o suco de uva, e entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue da nova aliança. Comei e bebei. Então Jesus, quando ele esteve junto com os discípulos, ele começou a ensinar a teoria e a prática e o relacionamento. O Senhor, ele espera de cada um de nós um relacionamento. Aqui há uma diversificação de temperamento. Uns são mais enérgicos, outros são mais calmos. Mas há corações que precisam ser lapidados, porque o Senhor tem obra e o Senhor tem pressa. Não te conheço, jovem, não te conheço, mas o Senhor manda dizer para o irmão, em nome de Jesus, que ele tem pressa e uma obra maravilhosa na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E através da sua vida vai vir mais pessoas. Glória a Deus, aos pés de Cristo. Em Salmo capítulo 119, versículo 103, está escrito: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 ao 5, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Até um alimento, um simples alimento que você recebe, olha aí o discernimento. Às vezes você ganha um presente, um doce, algo de comer, e te ativou um alerta. Como ou não como? Consagre. Apresente a Deus. Se não for para você comer, o Espírito Santo instantaneamente vai dizer: não coma. Uma certa vez eu estava no meu trabalho, uma jovem postou perto de mim e me pediu informação. Comecei a conversar com ela e ela veio com umas conversas meio estranhas. E depois ela falou assim: tenho 2 balas aqui, você quer uma? Aí eu, assim, com educação, aceitei a bala. Falei assim: muito obrigado, essa bala aqui vai ser minha sobremesa. Eu trabalhava à tarde na época, vai ser minha sobremesa. E ela era da Umbanda. Eu já tinha visto ela antes, quando ela tinha levantado o braço, e eu vi aqui. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é vista como um alimento espiritual que nutre e sustenta a alma. E a palavra de Deus, irmãos, o poder de Deus, a graça de Deus, ela nos traz o refrigério da nossa alma. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Muitas vezes a gente está nervoso, a gente está igual um vulcão em erupção, querendo explodir. A palavra do Senhor de Deus diz para não deixar o sol se pôr sobre nossa cabeça no momento da ira. Clamaremos a Deus para que o Senhor nos traga o refrigério. Aleluia. E o Senhor nos dá o refrigério. A palavra de Deus é como um alimento para a nossa alma faminta. Assim como o nosso corpo precisa de comida para sobreviver, nossa fé também precisa de alimento diariamente pela palavra de Deus. Quando nos alimentamos da palavra, fortalecemos nossa fé e nos aproximamos de Deus mais e mais. Ter fome e sede da palavra de Deus é uma expressão que se refere ao desejo ardente de ouvir a mensagem de Deus e conhecer a sua vontade de se aproximar de Jesus. Está uma moda de palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras de encorajamento, bonito, muito bonito. Só que não é o suficiente. O suficiente, o essencial é a palavra de Deus. Ela é completa. Ela é completa. Pessoas estão buscando o preenchimento para suas almas, para suas vidas, num bar, num copo de bebida, nas drogas, mas são coisas momentâneas, se sentem depois vazias e precisando de se encher, de se preencher mais. Aí o organismo, a gente vê que quanto mais a pessoa bebe o álcool, ela quer mais e mais, e o organismo quer mais e mais bebida mais forte. Ou a droga quer mais e mais uma substância mais forte. Ou seja, a alma não se sacia. Não é isso que sacia a alma. Ela está caminhando para o abismo e não está percebendo. O Senhor conta com os arautos do Senhor para proclamar o Evangelho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. E desmascarar o diabo. E desmascarar o diabo. Igreja, eu estou pregando aqui, mas você tem que orar e jejuar para o dia de amanhã. Medo dele? Não. Mas eu tenho que vigiar. Tenho que vigiar. Porque estamos pregando e anunciando o Evangelho do Senhor. Então nós temos dois objetivos: anunciar o Evangelho e denunciar as artimanhas do inimigo, que infelizmente está se infiltrando no meio do povo de Deus. É muito importante o discernimento da palavra. Como que você vai lembrar alguma coisa que você não leu? Você tem que ler. Temos que ler. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela não é cristã. E ela tem vontade de entender a Bíblia. Eu falei, independente, o Senhor ele lhe dará o entendimento. O Espírito Santo ele dá o entendimento. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não andará em trevas. E igreja, infelizmente, esse alimento que está no mundo, que está sendo pregado aos quatro cantos, que a palavra do Senhor está escrito em Apocalipse: quem tem ouvido ouça, o Espírito de Deus diz às igrejas, está sendo pregado. Está sendo pregado. O Evangelho está avançando. Quer queiram ou quer não queiram, está sendo pregado. Aleluia.
mas vai chegar um tempo que não vai ter mais aqui. Amós capítulo 8, versículo 11 ao 12. Se quiser abrir. Amós capítulo 8, versículo 11 ao 12. Vai haver a escassez, a falta da palavra de Deus na terra. Está escrito assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano. Ele especificamente. Há tantos senhores, né? Há tantos senhores. Relembrando aqui, quando Moisés ele teve um encontro com Deus, começou a ter intimidade com Deus, e Deus falou assim: eu quero que você vá, anuncie ao povo que eu vou libertá-los. Mas Senhor, eu vou no nome de quem? Moisés, vá no nome do grande eu sou. Aleluia. Sabe por quê? Tinha Deus demais lá. Tinha senhores demais lá. Tinha senhores demais. Aquelas pragas que foi enviada no Egito lá. Praga das moscas, praga das rãs. Eles tinham Deus para as moscas, Deus para rãs. Deus desafiou. Um dos deuses dele. Porque ele é Deus, ele é o poderoso Deus. E aqui Amós, quando ele começa a anunciar ao povo de Israel, dizendo: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, o Criador do céu e da terra, aleluia, em que enviarei a toda essa terra não fome de comida e nem sede de água, mas fome, sede de ouvir as palavras do Senhor. A igreja entendeu que quando eu comecei explicando sobre o alimento, a importância do alimento que é a palavra de Deus, a importância de que o alimento, a palavra de Deus, ela nutre a nossa alma, a importância da presença de Deus, que até os ossos do servo do Senhor tem poder. Aleluia, Deus. Quando Eliseu estava morto, Eliseu morreu, estava cova. Em Reis está escrito que mataram um homem e o lançaram numa cova. E quando o corpo desse homem morto se aproximou dos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Glória a Deus. O lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Viu como é importante a intimidade com Deus? Mas, igreja, que ele cresça e nós viemos diminuir. Versículo 12. Olha a consequência, igreja. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Está tão perto. Estamos pregando aqui, estão na direita, estão na esquerda, estão ouvindo. A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada nas igrejas, nas praças, na internet, nas rádios. A Bíblia está aí. O nosso país é um país ainda que permite-nos ter a palavra de Deus em mão, porque logo, logo isso aqui vai ser tirado de mim e de você. Tem países que não pode, é proibido a leitura da palavra.
Naqueles dias, os jovens e belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. E essa sede não é de água não, viu? Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem juro pelo nome do seu Deus. Observe bem aí, se você for ver, é um Deus minúsculo. O Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. No versículo 12 está escrito que os homens vaguearão de um mar ao outro, norte, oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Igreja, isso é um tremendo alerta. Não estão valorizando. Não estão valorizando. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Aleluia. Está escrito: busquem o Senhor enquanto pode se achar. Invoquem Ele, clamem por Ele, enquanto Ele está perto. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Abra, e eu farei morada no seu coração, na sua vida. Te libertarei, te salvarei, você e sua casa. Versículo 13, está escrito que naqueles dias os jovens belas, e os homens rapazes fortes desmaiarão. O que nós estamos vendo no meio dos jovens? A cada dia que passa, estão só se preocupando com status, aparência. Ah, não pode, irmão? Eu não posso estar de frente do espelho, arrumar meu cabelo, fazer a barba? Pode, claro. Você tem que se cuidar e você tem que se amar, porque Jesus falou assim: amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não vai amar o próximo. Mas é um amor de cuidado, de zelo. Não é um egocentrismo. Egocentrismo é o homem no centro. Então, estão adorando mais a imagem, mais a criação do que o Criador. Então, enquanto o Senhor está perto, Ele está com as mãos estendidas para segurar na nossa mão. Não tem aquele louvor? Segura na mão de Deus? Para segurarmos a mão de Deus. Mas quando a palavra do Senhor for retirada, quando acontecer um grande acontecimento, vaguearão de um lado para o outro e não encontrarão. Ficarão loucos. E agora? E agora? Queremos ouvir a palavra de Deus. Queremos ouvir uma oração. Queremos ouvir um louvor. E agora? Será tarde demais. Será tarde demais. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1: lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venha os dias difíceis. Então, está falando, lembre-se do Criador no seu tempo de mocidade, antes que venham os dias difíceis. Não, você pode se divertir, se descontrair, mas nunca esquecendo do Deus, do seu Salvador, aleluia, do seu guia. Não é a guia, que essa guia que colocam aqui do lado, não. É o guia, é o Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso guia, o nosso mediador, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, dizendo: consumado está. O véu se rasgou para termos acesso direto com Deus, sem precisar entrar no confessionário, sem precisar esperar mais de um profeta, que antigamente o profeta entrava no Santo dos Santos, ele tinha a sua preparação, ele entrava, falava com Deus, Deus lhe passava tudo, e o povo esperava. Aí o profeta saía e passava para o povo. Hoje nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e o véu se
se rasgou, se abriu para termos esse acesso com Deus. Para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com o Pai que está no céu, que está te olhando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 14, aqueles que juram por Samaria, os que juram por seus deuses ídolos, perecerão e cairão. Bom, sabemos disso, né? Ídolos têm olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, pés, mas não mandam. Aleluia, glória a Deus. Igreja, depois vocês meditam no livro de Amós. O livro de Amós, ele retrata o que o Brasil está passando hoje. O profeta Amós, anteriormente, ele era um homem que vivia da agropecuária. Ele cuidava de ovelhas, ele cuidava da implantação de vinhas. E ele teve um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, e Deus o enviou para falar com o povo. Naquela época, um povo injusto, um povo corrupto, egoísta, que mais se preocupava com si próprio do que com os necessitados e pobres. Hoje não está acontecendo isso, né, igreja? Não, né? Está. Deus espera que eu e você sejamos o Amós dessa época. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome santo, aleluia. Glória a Deus. Igreja amada, o Senhor está alertando. Para terminar, estou terminando no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14, está escrito: multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, perto. Versículo 15: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Aleluia. Igreja, o mundo não vai acabar em água não, tá? Acabou uma vez, mas não vai acabar mais não. Qual o sinal? O arco-íris. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Mas catástrofes estão acontecendo. O aumento da iniquidade. Temos que se alimentar. Deus, Ele nos dá o alimento, e a gente, tendo o alimento para dar ao próximo, que é a palavra de Deus também. O alimento também, o alimento perecível também, porque quando Jesus ele esteve pregando, ele pregou o reino dos céus, e ele, o discípulo: mestre, não poderemos liberar o povo sem comer nada. Jesus, ele multiplicou os peixes e os pão, não é verdade? Então temos o alimento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Olha, o Senhor está falando em Apocalipse, igreja. Lembre-se do que você recebeu a palavra e ouviu. Você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Enfim, igreja, versículo 11: venho em breve, ou venho sem demora. Retenha o que você tem, ou guarde o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, bramando como um leão.
nosso redor está um exército de anjos, nos guardando, nos livrando, nós e nossas famílias. O Espírito Santo intercedendo, com gemidos inexprimíveis, sofrendo conosco. E Jesus Cristo à direita de Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Aleluia. Tem muita gente ainda para ser salva ainda. Pessoas que vocês nem imaginam para ser salva, que vão ser crentes genuínos, verdadeiros. O Espírito é como o vento. O vento ele vem, o vento ele vai, não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Verdadeiramente chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Louvado seja o nome santo do Senhor Deus, digno de toda honra e de todo louvor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Tu és maravilhoso, Deus. Só pode ser salvação quem quiser, né? Porque a palavra está sendo pregada, a verdade está sendo anunciada aos